de moda. Olha lá, não sei se você anda sentindo-se bem com você mesma, quando você se olha no espelho e você se gosta das roupas que você tem, sabe combinar. Como é que você tá? Pena que a gente não consegue ter essa resposta agora, né? Eu adoraria saber exatamente como você tá. Mas eu imagino que, como muitas mulheres, ou talvez a maioria das mulheres, você sempre quer aprender um pouco mais, ou às vezes tem um monte de roupa e não usa quase nada, tá sempre usando as mesmas coisas do armário. Vamos aprender? Vamos aprender sobre cores, estampas. Hoje a gente recebe a Maísa Fagion, consultora de moda, que vai nos tirar muitas dúvidas sobre cores, estampas, looks e etc e tal. Vem comigo porque ela já tá aqui me esperando. Seja bem-vinda. Eu falei seu sobrenome de forma correta? Fagion, mas tudo certo. Fagion. Tudo certo. Prazer. Muito prazer, viu? Muito obrigada por me receber hoje. Tô bem animada. A gente também, né? Porque a gente vai aprender aqui com você. Bastante. Então vamos lá. Eu tô vendo que você tem cartela de cores. Isso, para exemplificar tudo que a gente vai conversar hoje. Tá. Normalmente, quando você tem uma cliente, qual é a principal queixa dela, Maísa? Então, o que acontece às vezes não é que a gente erra a cor, mas a gente erra a saturação daquela cor. Então, às vezes, algumas pessoas harmonizam melhor com tons mais opacos, outras mais brilhantes, até para cabelo. Então, se a cliente quer ficar loira, aparece bastante. Elas chegam e perguntam, tá, mas qual loiro? Um loiro mais platinado, um loiro mais dourado? Então, com a coloração pessoal, a gente consegue definir tudo isso, acessórios e principalmente, não precisa jogar nada que tem no guarda-roupa fora, mas a gente consegue, mesmo que aquela peça não esteja na sua cartela, usar da maneira correta. Essa história de cartela não é modismo? É algo que realmente tem sentido e coerência? Exato. Maísa? Eu gosto muito da cartela, principalmente no começo, para direcionar. Mas depois, eu falo que vicia um pouquinho os meus clientes. Eles acabam aprendendo tanto o que vai valorizar e o que não vai, que já fica automático colocar a roupa e já ver os efeitos que aquela cor e aquela tonalidade reflete no nosso rosto. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Definindo a nossa cartela, tem cores que não estão na cartela, elas são proibidas? Proibidas não. Por quê? Se por acaso você gostar muito de uma cor que não está na sua cartela, a gente tem que ver sempre a temperatura também. Se você for de uma cartela mais quente, que são as cartelas de primavera, as cartelas de outono, mas gosta muito de uma tonalidade mais fria. Então, por exemplo, um azul bique, que é mais frio. O que você pode fazer? Pode usar, você pode às vezes escolher um tecido mais opaco, você pode complementar com os acessórios, pode complementar com a cor do cabelo e a maquiagem. Então são várias ferramentas para ajudar a equilibrar, o que não traria um efeito tão legal se você usasse só aquela roupa sem as ferramentas, né, que complementam e traz aquele resultado harmônico para o seu rosto. Perfeito. Como é que a gente chega à nossa cartela de cor? Primeiro, a gente começa com um teste de temperatura. Hoje eu trouxe até uma modelo que ela vai... Cadê? Ela tá aí? Ela tá ali, ela vai aparecer já já para fazer o teste de temperatura, porque o nosso subtom ele pode ser quente, significa que a pigmentação é mais amarelada, ele pode ser frio, com a pigmentação mais rosada, ou pode ser neutra, então tem as duas pigmentações. A partir daí, eu uso o método sazonal expandido, que algumas pessoas já viram na internet, que é o teste dos tecidos, ele é comparativo. E aí, não só eu vou definir, mas o cliente ele já consegue ver as mudanças que essas cores causam no rosto. A coloração é só para o rosto. Então, assim, para calça, sapato, acessórios, não se aplica as regras da cartela. Perfeito. Agora é curiosidade, qual é a Claro. sua cartela? A minha cartela é Primavera Brilhante, está aqui, é essa E cartela. tem marrom na Primavera Brilhante? Então é justamente isso que eu vou falar. Tem marrom, esse aqui é um marrom quente, mas não é esse o da minha cartela, porque eu fiquei apaixonada nessa cor e eu falei, vou usar. E aí o que eu faço para equilibrar? A blusa de baixo é da minha cartela, então já reflete. Os acessórios são brilhantes, estão de acordo com a minha cartela. Maquiagem e cabelo também. Então os efeitos de refletir essa cor marrom no meu rosto, porque quando reflete, o que acontece? Acaba realçando tudo aquilo que a gente quer esconder. Marca de expressão, manchinhas, olheira. E as cores corretas, ou o equilíbrio correto,
ele acaba trazendo um blur, como se fosse uma maquiagem natural, traz aquele aspecto mais saudável. Então eu já faço esse equilíbrio para usar a cor que eu quero. Então, assim, não tenha as peças proibidas, é só você saber equilibrar que dá super certo. Maravilha, já gostamos, né? Dá um pouco mais de relax, mais de possibilidades. Exato. Né? Fica flexível, fica melhor. Cadê a modelo? Que é ela que vai sentar aí? Ela que vai Se sentar. ela demorar, eu vou sentar, porque eu quero saber. Eu já fiz alguns testes de colorimetria e é interessante. Você sabe a sua cartela? Então, eu sei, mas depois eu quero saber se você vai concordar. Não vou te falar qual que é a minha cartela. Tá bom, tudo bem. A gente pode fazer. A gente pode fazer o teste de temperatura, mas a única coisa é que precisa estar sem acessórios e sem maquiagem. Sem maquiagem nenhuma? Sem maquiagem não vou nenhuma. conseguir. Não mas vou. a gente faz depois. Então tá bom. Combina. Depois, aí eu te conto depois que você fizer, pra ver se a gente vai chegar ao mesmo consenso. Porque a cor, tudo que está próximo ao nosso rosto, acaba refletindo. Então a maquiagem reflete, até o cabelo. Inclusive, se a pessoa tiver uma coloração não natural, eu tenho que colocar uma faixinha, uma touquinha pra neutralizar. Maravilha. Como é que você chama? Fabiane. Fabiane, vem pra cá. Fabiane, a Fabiane ser a minha modelo. hoje é a modelo da Maísa e a gente vai ver como é que funciona isso. Então, primeiro eu vou colocar esse avental, que ele é pra neutralizar. Ele é um cinza neutro, tá? Ele é mais opaco. A Fabi tirou todos os acessórios, está sem maquiagem. Eu pedi, falei, vem sem maquiagem, por favor. Mas é tão linda, Fabi, que com maquiagem você tá tudo certo. Muito obrigada. E assim, Tudo bem. aqui eu vou demonstrar. A gente pode começar pela temperatura quente e a temperatura fria. O que acontece? O efeito na cartela, no rosto da Fabi, eu quero que vocês notem também, eu acho que vocês vão conseguir reparar, é o seguinte. Uma cartela vai deixar o rosto dela um pouco mais opaco, um pouco mais acinzentado. E acaba realçando tudo aquilo que a gente quer esconder. Às vezes a pessoa nem tem manchinha, mas a cor lá realça uma marca de expressão, que é normal, é natural. Então isso acaba envelhecendo um pouquinho. Então aqui temos uma temperatura quente e a temperatura fria. Eu falo a parte mais difícil é segurar os tecidos que eles escorregam. Então quando eu coloco aqui uma outra cor, acaba mudando o aspecto na pele. Agora eu vou até perguntar. Tem uma pele, né, uma cor que vai deixar o rosto dela um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais opaco. E é um desses dois. Você consegue me dizer qual? O primeiro, deixou mais escuro. O primeiro? Ó, o segundo, que é o frio, eu tô com a temperatura quente, ele acaba refletindo um pouco. Você consegue perceber que a cor da boca dela tá praticamente da cor do tecido? Sim, ficou Isso não é um efeito rosado. muito legal. Ah, é? Não é um efeito legal, porque assim, quando a gente fala de rosa próximo ao rosto, tudo bem. Mas se fosse um azul, um verde, iria refletir no rosto um amarelo e não ia ficar muito legal. Mas, quando eu coloco já essa aqui, eu sempre faço um teste de 3, tá? Agora, entre esse e esse, essa segunda cor acaba realçando embaixo dos olhos. A Fabi ela não tem olheira, mas embaixo dos olhos fica mais escuro. E quando eu coloco esse aqui, harmoniza melhor. É verdade. É claro que é tudo sutil, porque ela está sem maquiagem. De baixo também deixou a boca dela mais roxa. Exato. E ó, Fabi, sem maquiagem, sem acessórios, é só a coloração. Temos esse também, eu sempre falo para não levar para o gosto pessoal, porque às vezes não está aquela cor, assim, não é muito do seu estilo, mas a cartela tem tanta cor que você consegue usar várias no tom correto. Temos esse e esse. Olha como esse acaba escurecendo o rosto da Fabi. Sim, esse primeiro ficou bem melhor. E esse envelhece. Então eu vou colocar a temperatura, esse foi o teste de temperatura. A temperatura da Fabi é quente, então eu já sei que o pigmento, né, o subtom dela é mais amarelado. Eu já consigo falar, por exemplo, de maquiagem. A Fabi, ela precisa usar, por exemplo, a maquiagem com a pigmentação mais amarelada, uma base. Então, às vezes, a pessoa erra a base, não é bem o tom, é o subtom que ela está errando. E aí, a partir disso, a gente conseguiria testar, é que um teste é um pouquinho mais longo, com todas as cartelas quentes, que são as cartelas, aqui eu trouxe para demonstrar, né? As cartelas de outono são 3. Percebe que ela é mais opaca? Significa que quem tem cartela de outono precisa evitar brilho próximo ao rosto, tá? Por ela ser mais opaca. E agora, as cartelas de primavera, que essa no caso é a minha, precisa, na verdade, de brilho. E o que é esse brilho?
O tecido mais brilhante não precisa chegar num paetê, mas um tecido com um pouco mais de brilho. Acessórios brilhantes, maquiagem também, um gloss, um iluminador, cai melhor para quem tem cartela de primavera, enquanto outono é o contrário. E aí a gente já consegue definir até chegar na cartela exata, que não vai mudar. Olha que legal. Agora, mesmo depois que a gente define a temperatura, ainda tem outros quesitos para chegar na cartela certinha? Tem, exatamente. Então eu tenho os outros tecidos de cada uma das cartelas e eu faço o método comparativo com todos eles. Então no caso, seria, por exemplo, no caso da Fabi, que é uma temperatura quente, eu iria comparar mais 6 tecidos e aí os melhores eu comparo de novo até chegar no exato. E qual que é a sua cartela exata, você sabe, Fabi? Ela ainda não sabe, a gente vai fazer aqui. Vai fazer? E vai chegar. E qual é o chute que você daria? Tá me vendo maquiada, mas um Pra você. chute. Olha, eu tô na dúvida, mas eu acho que você deve puxar um pouco para uma cartela mais fria. Uma de inverno, provavelmente. Eu falo isso pela cor do cabelo e a cor dos olhos. Isso reflete também. Mas como você já escolheu, você escolheu a cor na sua cartela? Será? Ah! Essa já é uma cor de uma cartela de primavera, mas eu acho que você sustenta brilho. Então, assim, precisa, eu acho que ser uma cartela com mais intensidade e mais brilho. Como sempre tem que fazer o teste para ter certeza, eu diria que ou é uma de inverno ou uma de primavera, porque você precisa desse brilho próximo ao rosto. Vamos fazer assim? A Certeza. gente faz o teste depois sem maquiagem. Sem E a maquiagem. gente posta no Instagram, a gente faz uma Perfeito. live, combinado, Maísa? Combinado, perfeito. Que tal? Aí vocês acompanham pra gente ver tudo do começo ao fim. É isso, Tá? maravilha. Deixa eu passar seus contatos aqui. Claro. Fabi, obrigada, viu? Obrigada, Fabi. Bem-vindo. Deu pra gente entender bem como é que funciona, né? E a Maísa Fagion, Fagião é com G só. ela tá no Instagram como Mai Fagion, com 2 Gs. É um G só não, com 2, E são né? 2 Gs, Tá, mas isso. a gente... A pronúncia só. A pronúncia. É Mai Fagion, Mai com Y. E o WhatsApp dela é o 11 9 13 46 21 20. 11 9 13 46 21 20. Se você quiser fazer também esse teste, entre em contato com ela pelo WhatsApp. Ela pode ajudar. Obrigada, Muito Mai. obrigada. Tudo de bom, viu? Até a próxima. Vamos marcar até. nossa live.